Glória a Deus, ótimo dia, povo de Deus. Estamos nesse domingo, dia do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã. É para a honra e glória de Jesus, né? Glória a Deus, a gente tem que dar um glória a Deus. Glória a Deus por estarmos aqui nesta manhã para lermos a palavra de Deus. Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e vamos começar a Escola Bíblica Dominical. A mensagem, porque a escola nós já estamos em andamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Bom dia, estamos nesse domingo especial na presença de Deus e vamos direto para a palavra. Estamos lendo Mateus capítulo 21 e 22 hoje. Hoje a nossa mensagem é essa aqui, a mensagem muito forte. Leia o Evangelho. Eu estou lendo 2 capítulos e estamos explicando para você entender o Evangelho de Jesus. Na visão de Mateus, vamos meditar agora. Mateus capítulo 21 diz: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, olha lá, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, e toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirar-te o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de noite, voltando-se para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserte: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os principais dos sacerdotes e os anciões,
do povo, dizendo: com que autoridade faze isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu? Olha lá, do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crerdes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondeu e disse: eu vou, Senhor. E não foi. Olha lá. Qual dos 2 fez a vontade de meu pai? Disseram eles. Olha aí, ó. Disseram eles. O primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus, no reino de Deus. Olha lá, vou repetir: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crerdes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, olha aí, ó, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvia ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-nos e apoderemos de sua herança. E lançaram mão dele, e o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Olha aí, ó. Disseram-lhe ele: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha e outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedacear, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, olha lá, e fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam o que falava deles, e pretendendo prender-o, recearam o povo. Olha aí, ó. Porquanto o tinham por profeta. Continuando, capítulo 22, a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, escolerizou-se
e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não são dignos. E depois à saída dos caminhos e convidai-o para as bodas a todos que encontrardes. E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e as festas nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Olha lá. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos e levai-os e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Olha lá esse questionário aí. Vou virar aqui a página. Nossa página está bem grudadinha aqui, ó. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Olha aí, ó. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: por que me experimentais, hipócritas? Olha aí, ó. Mostrai a moeda do tributo. E eles apresentaram dinheiro. E ele lhe disse: de quem é esta esfinge e essa inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então eles disseram: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará, olha lá, casará o seu irmão com a mulher dele, suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher seu irmão. Da mesma forma o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca... Desculpa, irmão. Glória a Deus, né? E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Glória a Deus. Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Olha aí, ó. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que eles fizeram emudecer o saduceu, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Disseram-lhe: como é então que Davi em espírito lhe clama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi por lhe chama Senhor, como é seu filho?
e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou alguém mais interrogá-lo. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, glória a Deus. Nós vamos agora para a explicação da parábola. Vamos abrir o nosso coração. Vamos glorificar a Deus nesse momento. Aleluia. Deus está presente nesse lugar. Deus está aqui conosco. Abra seu coração para ouvir a palavra de Deus. Você já acabou de ouvir 2 capítulos maravilhosos. Nós vamos explicar agora algumas coisas super importantes. Deixe Deus operar no teu coração. Nós estamos com essa gripe, mas é normal. Gripe em Manaus é difícil a gente não se gripar. Mas vamos glorificar a Deus, né? Deus está nos dando uma palavra tão abençoada que nós temos pouco tempo, é apenas 30 minutos. Nós já estamos com 15 minutos já do nosso tempo. Vamos glorificar a Deus agora com a explicação, amém? Abra o seu coração, deixe o Senhor Jesus falar com você nesse momento. Vamos começar do capítulo 22. O capítulo 21, que nós começamos, da entrada triunfal. Glória a Deus. No capítulo 21, Jesus se apresenta como o Rei Salvador. Aqui, ó, Mateus do 21, de 1 ao 11. Quando entrou em Jerusalém, o Senhor foi aclamado. Olha aí, ó. O Senhor foi aclamado pela multidão que gritava: Hosana ao filho de Davi. Versículo 9, tá bem? Ao usar essa expressão, o povo estava reconhecendo que Jesus era da linhagem davídica. Portanto, as profecias a respeito do Messias teriam se cumprido nele. Cerca de 700 anos, o profeta Isaías havia anunciado a vinda do Salvador. Isso está escrito em Isaías 62:11. E segundo ele mesmo, essa mensagem seria proclamada ao povo de Sião, que é de Jerusalém. Zacarias também predisse essas coisas, dizendo que o rei vinha de modo humilde, assentado sobre um jumento. Zacarias 9:9. De fato, as escrituras se cumpriram. Salmo 118, 25, 26 está escrito isso aí, ó. O rei Salvador veio e entrou em Sião, mostrando que não era o libertador político, que até hoje as pessoas adoram político, né? Mostrando que não era o libertador político que os judeus esperavam, mas o príncipe da paz, o qual veio trazer libertação espiritual para todo aquele que nele crê. Jesus, ao entrar, Jesus purifica o templo, como vocês vê do versículo 12 até o 17. Cheio de zelo e autoridade, o mestre foi ao templo e o purificou, expulsando de lá os cambistas. Olha aí, ó. E vendedores de animais. Estes homens ávidos por lucro tiravam proveito da prática religiosa na casa de Deus. Jesus, então, citando essa escritura, disse que aquele lugar deveria ser casa de oração, mas eles o transformaram em um covil de ladrões. Isso está lá em Isaías 56:7, em Jeremias 7:11. Em seguida, ele curou os coxos e cegos e os meninos o exaltavam. Mateus 21:15 está escrito aí, ó. Diante da indignação dos escribas e fariseus, Jesus ressaltou a pureza e a sinceridade do louvor dos pequeninos. Nesse trecho aqui, ó, há um contraste entre a atitude gananciosa dos vendedores e a crítica dos religiosos e a adoração das crianças. Que sejamos como os pequenos, livres de toda soberba, de todo engano, com o coração agradecido ao Pai Celestial, agradecido a Deus, né, por estarmos vivos. Aqui você observa que Jesus ele cita nesse capítulo 21 a figueira seca. E ele fala do poder da oração. Se todo mundo fosse para a igreja para orar, meu amigo, todo mundo tinha poder de oração. Vou falar bem claro aqui. É isso que é essa lição da purificação do tempo. Infelizmente, muitos estão usando o tempo somente para ganhar dinheiro. Isso aqui é uma realidade. Eu não vou mentir. Existem igrejas aí que já estão há anos aí enganando o povo. Tudo é pago lá. Para batizar é pago, para casar é pago, tudo é pago. Assim como nesse tempo aqui as pessoas vendiam animais, hoje se vende tudo para arrecadar dinheiro, camisa, tudo. Então muitas pessoas estão mercadeando em muitas igrejas. Só é você abrir seu olho. Jesus fala aqui da figueira. Jesus amaldiçoou aqui com o poder. Isso é para você ver que a nossa boca tem poder.
A nossa boca tem poder de lançar a bênção e a maldição. Muitas vezes as pessoas só usam a sua boca para maldição. Mas se usar para as coisas boas, como Jesus disse aqui, ó, tudo será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, receber. Por isso que nós oramos aqui. Todo dia nós temos esse grupo de oração, onde todo dia nós oramos, porque a palavra de oração, em nome de Jesus, acontece o milagre. Eu oro aqui, muitas pessoas são curadas, não é por causa da minha oração, não. É porque o nome de Jesus é poderoso. Aqui fala do batismo. Tem muita gente que não quer se batizar. O verdadeiro batismo não é aquele de pingar a criança. Aquele ali é só para entrar na religião. Para entrar no reino de Deus tem que ser batizado igual o João Batista batizou. Nas águas a pessoa tem que ser batizado para arrependimento. Nós não batizamos crianças, batizamos pessoas a partir de 12 anos de idade. Que a partir de 12 anos a criança já sabe o que é certo e o que é errado. Eu me batizei com 15 anos. Então qualquer pessoa que quiser entrar no reino de Deus é obrigatório se batizar nas águas. Aqui tem a parábola dos filhos, representando o povo de Israel, isso aqui, ó. Mas até eu posso trazer para o nosso dia, que é assim que muita gente está nas igrejas. Só querem fazer as coisas de Deus quando querem. Você vê que o que ia, não foi. E o que não ia, acabou indo. Então, muitas vezes, é isso que aqui o Senhor está falando de Israel. É uma profecia que Jesus diz uma palavra aqui, ó. Até para calar a boca daquelas pessoas aqui. O Senhor Jesus diz que na frente de vós passaram os publicanos e as meretrizes. Né? Os publicanos eram chamados de ladrão, vou falar aqui uma linguagem. Os ladrões e os publicanos muitas vezes estão indo para o céu, enquanto as pessoas que são santinhas não, acabam perdendo até a sua salvação. Então nós temos que acreditar, crer, viver o evangelho de Jesus, que muitos só estão vivendo a religiosidade. Aqui adiante vamos à parábola do lavrador mau. Aqui o filho que prometeu obedecer ao pai, mas não fez, representa as autoridades religiosas, os sacerdotes judeus, como eu falei, os fariseus e os escribas. Eles não acreditaram na palavra de Jesus. O mestre censurou que aqueles que não creram, mesmo vendo a transformação operada pelo evangelho na vida dos publicanos e das meretrizes, há pessoas que, embora presenciem milagres operados por Cristo, endurecem o coração. E pleno século XX está acontecendo isso. Muitas pessoas são curadas. Teve uma mulher no interior, lá em São Sebastião do Atumã, que eu orei nela para ela ser curada. Ela era surda, ela tinha mais ou menos 8 filhos, para você ter uma ideia. E eu orei nela para que Deus curasse. E os filhos disseram assim: se você curar minha mãe, que ela é surda de nascença, nós vamos seguir essa igreja. E eu chamei: traga aqui sua mãe. E eu orei em nome de Jesus. Ela era surda dos 2 ouvidos. E na hora em que ela ficou curada só de um ouvido, estava eu e o missionário Erickson lá, e eu quis orar de novo. Ela disse: ei, eu pedi de Deus que se o Senhor me curasse só de um ouvido, eu iria seguir o Senhor Jesus. E eu pedi que Deus me curasse. Por isso que o Senhor não fui curada pelos 2 ouvidos, porque um dia eu orei: se o Deus existe, eu quero que Ele cure meu ouvido. Eu quero pelo menos morrer ouvindo só de ouvir. Ela determinou, ela fez um voto com Deus. Ela quebrou a minha oração, mas Deus honrou. E todos os filhos delas aceitaram a palavra por causa daquela oração. Você está entendendo? Hoje muita gente não acredita porque está vendo os milagres sobrenaturais, mas não quer mudar de vida. Tem tanto milagre aí, ó. A palavra dos lavradores maus representa que Deus está preparando um povo. Os que não aceitarem, um dia Jesus, aqui é uma parábola figurativa, um dia o Senhor Jesus virá e essas pessoas que não aceitaram vão pagar um preço muito caro. Aqui a parábola das bodas, essa parábola, ela ilustra a rejeição dos judeus ao convite para as bodas, a celebração da salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus. Eles não deram crédito à mensagem divina, antes voltaram-se para os próprios interesses e chegaram a assassinar os enviados do Altíssimo, os profetas. Muitos apóstolos foram mortos. O primeiro apóstolo a morrer foi o Tiago. Então o reino de Deus aqui foi anunciado a outros povos, foi para os gentios, que nós aqui somos chamados de gentios, nós não somos da descendência dos judeus. Ora, o caminho para a salvação é seguro e franqueado a todo o que é chamado. Somente os perversos, os que se deixam levar pelo inimigo e preferem os prazeres da carne, não desfrutarão das bodas do Cordeiro.
do Cordeiro de Deus. No entanto, não há injustiça, e naqueles que se candidatam para ir morar com ele por toda a eternidade também não pode haver. Quem não estiver com veste nupciais, olha aqui, amigo, para você aprender, só vai entrar quem está com a veste branca, veste preparada para se encontrar com o rei. Aqui ele diz: quem não estiver com vestes nupciais, as vestes purificadas, será lançado nas trevas exteriores. Apocalipse 22, 14 está escrito isso. Então aqui o Senhor Jesus está nos dando uma palavra. Ele está mostrando que muitas pessoas querem entrar de qualquer maneira. Tem gente aí que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Que Deus não vai rejeitar. Deus vai te rejeitar. Você não quer ter veste limpa, você não quer ser santo, só vai entrar no reino de Deus quem é santo. Lá no Salmo, tem um Salmo 15 que diz que só vai entrar aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que tem uma vida reta. É o cidadão do céu. Leia lá o Salmo que fala do cidadão do céu. Não é qualquer pessoa que vai entrar no reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que muitos erram. Olha aqui, ó. Até hoje em dia muitas religiões erram, ensinam as pessoas erradas por causa dessa palavra aqui. Que muitos estão dizendo: quem vai ressuscitar? Eu vou. Aqui diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna. Lá em João capítulo 5, a gente vamos falar mais para frente, mas já estou dizendo aqui, ó. Um dia todo mundo que está no cemitério vão ressuscitar. Uns para ser julgado para a vida eterna, outros para a morte eterna, para irem para o inferno. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Você está entendendo? Então se prepare, que Deus aí, ó, Deus de Abraão é Deus de vivo, não Deus de morto. Então se você, como é que está a tua vida? Você está salvo? Se você morrer, você vai para o céu? Não, você já sabe, você conhece o seu coração. Aqui Jesus ensina o grande mandamento. O grande mandamento é amar o próximo. Muitas pessoas estão se esquecendo disso. Tem gente que guarda o sábado e esquece dos outros mandamentos. Pense na sua vida. Nós vamos fazer a oração de agradecimento aqui. Já estamos com meia hora. Passa muito rápido, né? Mas é bom estar na presença de Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por esse dia, por essa mensagem da Escola Dominical. Que nós possamos amar ao Senhor, meu Pai. Viver o grande mandamento. Amar o próximo como a nós mesmos. Praticar o Evangelho. Viver a salvação. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada homem, cada mulher, cada pessoa, Senhor, que possa te reconhecer como Senhor e Salvador. Estamos aqui nesta manhã glorificando o teu nome. Que o Senhor abençoe minha casa, minha família. Que o Senhor salve, porque nós não estamos pregando o Evangelho para a religião. Estamos pregando para a salvação, para que as pessoas cuidem da sua vida espiritual, meu Deus. Que o Senhor fortaleça o coração desse homem e desta mulher. Que o Senhor dê graça, dê sabedoria. Que o Senhor dê entendimento para essa pessoa ler a palavra, estudar mais, viver mais, Senhor. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, porque muitas vezes estamos só cheios da carne. Estamos cheios de coisas erradas, cheios de coisas que não te ajudam. Estamos vivendo uma falsa religiosidade. Tira do nosso coração a falsa religiosidade, o engano, a fraudulência, a mentira. Que a nossa boca seja que nem aquelas crianças que glorificaram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Muitas vezes estamos dando glória no vento, não estamos falando de coração, não estamos exaltando o rei como lhe deveria. Muitos se esqueceram, já se esqueceram há muito tempo de quem é o Salvador dele, quem é o Salvador dela. Muitos estão apegados em religião medievais, em religião que ensina a adorar a imagem de escultura, em religião que só ensina conversa fiada. As pessoas muitas vezes estão vivendo um falso evangelho, tanto que o Senhor Jesus cita que muitas meretrizes e ladrões vão passar na nossa frente se a gente não se converter realmente. O Senhor está mostrando que a gente precisa se converter mesmo, no corpo, na alma, no espírito, que a gente precisa viver o Evangelho. Nós não vamos entrar na religião, nós vamos entrar no reino dos céus, essa palavra que o Senhor nos ensinou, que nós precisamos ser filhos obedientes, meu Pai. Nós temos que obedecer. Muitos estão aí, não querem mais nada, não saem do seu lugar. Eles são aqueles 2 filhos, vão quando querem, não tem desejo mais de nada.
perderam a vontade porque estão vivendo uma vida na carne, só pensam nas coisas desse mundo, estão vivendo uma vida longe da salvação. Nos desperta, meu Deus, nesta manhã, para vivermos o evangelho verdadeiro, o evangelho da luz, o evangelho da salvação. Pai, eu oro por todos nesse momento que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CTI, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Toca nessa criatura agora que ora conosco. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer uma semana abençoada e frutífera. Eu declaro a prece poderosa no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz esteja no seu coração. Compartilhe essa mensagem da Escola Bíblica Dominical. Se Deus nos permitir, estaremos no próximo domingo aqui na sala da oração. Que a paz esteja contigo. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus.